Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa, né? Dá uma baita saudades dele. Nós procuramos para fazer matérias e sempre muito importantes. Nós sentimos muitas saudades. Muita gente pergunta, doutor Augusto, doutor Augusto. O doutor Augusto ficou 6 meses, mas isso não quer dizer que ele não faz parte do programa Nossa Casa, viu? É o único oftalmologista que dá entrevista no programa Nossa Casa. Esse tem cadeira cativa. Então, sempre que a gente precisa, a gente procura por ele. Mas o que aconteceu? Eu entrei na página do doutor Augusto, de vez em quando dou uma bisbilhotada lá para ver como é que tá as coisas. Ele está postando muitas coisas interessantes a respeito da oftalmologia, que vale a pena vocês também procurar. Dr. Augusto Legnani Neto. E, nossa, eu fiquei bastante surpresa e claro que eu liguei de imediato e ele vai falar um pouquinho a respeito, né? Hiposfagma. Assim, puxa vida, que nome interessante. Tudo bem? Tudo bem, Tamires, tudo bem. É um prazer estar aqui de novo, concedendo entrevista e conversando com você. Meia hora de entrevista, meia hora de conversa, meia hora de conversa depois. Então é bom rever vocês aqui. Especialmente o Denis ali também, atrás das câmeras. O pessoal não vê ele, mas ele está sempre aqui com a gente. Verdade. E vamos falar da hiposfagma, né? Vamos direto ao assunto. Pois é, um nome interessante. Interessante. O nome é bem interessante, o quadro é bem aparente quando a pessoa tem. Normalmente a pessoa que tem a hiposfagma não percebe. Quem percebe é a pessoa que está falando com ele, o interlocutor. A pessoa chega para ele e fala assim, ué, o que aconteceu com o teu olho? Está vermelho? Teve um sangramento? Teve uma hemorragia? Às vezes uma mancha bem viva, né? Bem vermelha. Assim. É nesse momento que ele vai se ligar, porque normalmente não dá sintoma nenhum. É na forma que gira o olho? Ela acorda com aquela mancha vermelha, ou às vezes ela faz uma manobra de valsalva, vômito, tosse, espirro, que fazem aquele aumento da pressão abdominal, aquela força. Às vezes pode estourar um vasinho ocular e fazer essa hiposfagma. A gente se preocupa também que em alguns casos a hiposfagma pode ser causada por traumatismos, por aumento da pressão arterial e por disfunções de coagulação sanguínea. Então, quando a gente tem essa hiposfagma, é um quadro que na maioria das vezes é algo benigno. Foi um apertão no olho, uma tosse mais forte, um espirro mais forte, um quadro de vômito. Mas em algumas vezes a gente descobre que a pessoa tem um problema de coagulação sanguínea, tem algumas alterações da coagulação, às vezes algumas alterações hepatológicas implicadas. Então, quando a gente vê um quadro desse, a gente vai examinar o paciente no geral, vai ver assim se tem alguma alteração de clínica geral, hipertensão e outras coisas. Então é um quadro importante. Tudo isso pode a partir de uma hemorragiazinha no olho. Agora, o interessante, doutor Augusto, você falando que pode ter um rompimento de uma veinha, alguma coisa. A gente não imagina, né? A gente olha no olho, a gente não vê veia nenhuma, né? Então, se você olhar bem de perto, quando você olha na parte branca do olho, você consegue ver uns risquinhos vermelhinhos que são os vasinhos. Isso só quem está bem de olho para enxergar. Tem que chegar bem perto. Tem que enxergar bem. Esses vasinhos, eles se estendem em toda essa parte branca do olho. Então, toda essa parte branca do olho é vascularizada. A porção colorida, que é a córnea e a íris atrás, a córnea na frente dessa íris não tem vaso sanguíneo. Então nunca vai ter uma hemorragia nessa região. Essa região vai sempre se restringir a essa parte branca do olho. O quadro é muito feio. Quando a pessoa olha, vê aquilo, ela fica muito assustada. E quando a gente fala em hemorragia no olho, a pessoa já pensa numa hemorragia interna, que pode levar à cegueira. Esse tipo de hemorragia é um tipo de hemorragia externa, tá? Então não nos preocupa tanto o fator visual, nos preocupa mais o que levou a fazer essa hemorragia. Se foi um problema sanguíneo, se foi um problema de hipertensão. Então a gente investiga mais a parte geral da pessoa do que o olho em si. Porque a gente sabe que quando esse sangramento está fora, ele é externo, tá? O que preocupa a gente quando a gente fala numa hemorragia intraocular. Hemorragia dentro do olho, aquela dos pacientes diabéticos. Essa sim pode levar à cegueira. Mas essa não é perceptível para quem olha. Interessante. Agora, vamos imaginar um acidente, doutor Augusto. Um acidente, bateu no olho. Isso pode causar também esse vermelhinho no olho? Do mesmo jeito que uma batida no braço causa um hematoma roxo, é um vaso que se rompeu. Quando o vaso se rompe na pele, por causa da espessura da pele, em vez de aparecer o sangue vermelho, aparece algumas pessoas falam que é o sangue pisado, né, que é aquele coisa roxo. Aquele roxo é a mesma coisa, só que como no olho é muito mais superficial, você vai ver o vermelho do sangue. Você não vai ver o roxo daquele hematoma que colecionou embaixo da pele. Então, do mesmo jeito que se você bater o braço vai ficar roxo, se você bater o olho vai ficar vermelho. Nos casos de trauma, uma hiposfagma pode ser algo grave, porque ela quer dizer que o traumatismo foi forte o suficiente para romper alguma membrana do olho. Verdade. Pode ter sido forte o suficiente para romper membranas internas do olho também. Então, nos casos de traumatismo, é imperativo que a pessoa faça o exame dilatado para ver o fundo de olho no mesmo dia.
Tá? Quando tem essa hiposfagma por causa de trauma, é muito importante procurar o oftalmologista imediatamente. Eu não sei se faz ainda, também nem sei o nome, viu? Mas aquelas fotos de fundo de olho. Aí que a gente vê quantos vasinhos nós temos. É ramificações, né? Muitas veinhas minúsculas que tem no fundo do olho. Hoje em dia a gente faz isso, Faz chama ainda? retinografia. Hoje em dia, além da retinografia, a gente tem alguns exames que conseguem mais profundos no olho. Tem uma angiografia que faz o exame só desses vasos, porque a gente contrasta para esses vasos aparecerem mais. E hoje em dia tem um OCT, que é uma leitura digital desse olho, que ele faz uma varredura por laser para ver as camadas do olho. E ainda acima do OCT a gente tem o angio-OCT. A gente faz uma angiografia e consegue ver a parte microvascular do olho. É uma coisa... Aí você vai ver o quanto tem de vasinho. Se você achou que o da retinografia era muito, o da angioretinografia você vai achar que é um absurdo. Isso é bem minucioso, isso aí é bem delicadinho. Bem delicado, esse aí é muito mais. Aí você vai ver toda essa arquitetura que a gente sabe que existe, o oftalmologista sabe que existe, mas que para o leigo é uma coisa assim absurda, porque é infinitamente maior do que você pode imaginar. Tem muito mais vaso. Você quer falar mais alguma coisa a respeito desse probleminha de olho, doutor? Que daí eu quero passar para uma outra pergunta. Pode passar para a sua segunda pergunta, porque eu acho que a hiposfagma já está bem esclarecida. Então tá. Gente, olha, sério, para mim é uma novidade. Quantos megapixels tem um olho humano? Essa foi uma curiosidade interessante, né? Inclusive essa curiosidade foi escrita por um hospital onde eu dou aula lá, o Oftalon, a página do Oftalon, e eu reproduzi na minha página, porque eu sabia disso, mas eu não tinha realizado o quão interessante é a informação, né? Assim, porque para vocês terem uma noção, se você pegar um celular desses de última geração, e você vai ter uma câmera, que você quer uma câmera boa nesses últimos celulares, a câmera vai chegar em torno de 12 megapixels. Essas máquinas fotográficas, as mais modernas, eu acho que o máximo são 60 megapixels, 68 megapixels. O olho humano tem 576 megapixels, é muito mais megapixel. Então não tem nada tão detalhado quanto o olho humano. E não só o megapixel é interessante, mas o olho também faz a imagem em 3D. Você consegue notar a profundidade, por causa dessa diferença de imagem entre dois olhos. Então assim, era como se fosse duas câmeras ao mesmo tempo, filmando, com uma velocidade de exposição muito maior, a gente consegue ajustar o foco muito mais rápido que uma câmera digital. Então assim, hoje em dia isso é de uma perfeição tão grande que a gente ainda está muito longe de conseguir isso através de maquinário, ou através de câmeras, através de filmadoras. Mas um dia a gente chega lá, mas por enquanto o olho é muito superior a tudo isso. Outro assunto também que tem na tua página que me chamou a atenção, mas o que eu tinha comentado até com você, que às vezes nós estamos assim quietinhos e tal, e o olho começa a tremer, ele repuxa, né? Mas agora eu não sei se o tique nervoso é a mesma coisa ou são coisas totalmente diferentes. Sim, lá na página a gente fala sobre blefaroespasmo. O blefaroespasmo e esse tique que você está dizendo, o tique a gente chama de miofasciculação. Miofasciculação, mioclomia, é quando a pálpebra treme. Você sente aquele tremor, às vezes esse tremor é visível, às vezes você olha no espelho e vê a pálpebra tremendo, e algumas vezes você sente o tremor, mas não o vê. Esse tremor, ele é praticamente 90% das vezes causado por estresse e falta de sono. Se você começar a dormir menos, se você começar a ficar estressado, vai aparecer esse tremor. Então esse tremor é um sinal que o teu corpo está te dando de que você está estressado, de que você tem que dar uma reduzida no ritmo, que você tem que relaxar um pouquinho, que você tem que achar qual é o problema. Tá? Então esse tremor é muito importante porque ele chama atenção para esse fato, que é um fato importante, é o estresse. E o estresse gera um monte de outras coisas, inclusive hipertensão e várias outras doenças sistêmicas. Então isso aí é um sinal, teu corpo está dando um sinal de que você passou do ponto, está estressado. Mas lá na página a gente fala do blefaroespasmo. O blefaroespasmo é uma doença que a gente faz o tratamento através da aplicação de botox. É uma doença muito mal diagnosticada. O blefaroespasmo são pessoas que não conseguem abrir o olho. Elas fecham o olho e não conseguem abrir. Na maioria das vezes, e ela também tem uma relação com o estresse. Essa pessoa, quando ela está estressada, aí que o olho dela não abre. Então são pessoas que elas reclamam que estão piscando, que não conseguem abrir o olho, e o familiar reclama que fala, para com isso é tique.
E daí ele fica mais nervoso, daí que não abre mesmo. Então, muitas vezes elas são diagnosticadas como tique nervoso, como pessoas ansiosas, como pessoas com nervosismo, com doenças neurológicas e não com doenças psiquiátricas e não neurológicas. Então, assim, o blefaroespasmo é uma doença muito limitante, porque a pessoa, às vezes, ela está atravessando a rua e o olho dela tranca e ela não consegue terminar de atravessar a rua. Ela fica virtualmente cega, porque o olho fechou. Então, o tratamento do blefaroespasmo é simples, mas o diagnóstico do blefaroespasmo é muito difícil. Então, a gente vê assim que muitos pacientes já passaram em vários oftalmologistas e vêm aqui, doutor, não consigo, meu olho não abre, mas me falaram que é nervoso, me deram colírio para pingar. E nada disso vai adiantar, porque na verdade ele tem uma disfunção do fechamento da pálpebra. A pálpebra dele fecha, ele não consegue controlar esse fechamento. Então é necessário fazer a toxina botulínica para a gente diminuir a força dessa musculatura, para que ele consiga ter uma vida normal. Então eu tenho vários pacientes em tratamento aqui com esse tipo de problema, só que eu sei que devem ter muitos mais por aí e que não tem o diagnóstico, porque é um diagnóstico difícil. A maioria das vezes a pessoa passa como neurose, como nervosismo, como estresse. Bobeira. Inclusive, essa história é muito interessante, porque quando eu entrei na medicina lá atrás, eu tinha uma avó, era a avó Júlia. E a avó Júlia tinha blefaroespasmo. Só que a gente levava ela nos oftalmologistas e a maioria não falava que era nervoso. E realmente, quando a gente falava com ela, aí que o olho dela não abria. E se ela estava calma, sentadinha, quietinha lá vendo uma TV, o olho dela não fechava. A gente falava, só pode ser, a vovó está inventando, né? Aí quando eu passei pela minha graduação, que eu entrei na oftalmologia, infelizmente minha vozinha já tinha ido fazer alguns anos, quando eu entrei na oftalmologia eu falei, puxa vida, quando eu descobri do blefaroespasmo, falei, meu Deus do céu, isso é uma coisa que precisa ser informada, para vocês terem uma noção, minha avó sofreu disso por muito tempo e ela não teve o diagnóstico. Então, hoje em dia, eu tento esclarecer esse problema o mais rápido possível, porque, olha, quem olha acha que a pessoa está inventando. E você falando isso, eu conheço uma pessoa de idade. Até vou dar essa informação para ela, não sei se ela sabe. Porque, olha, muitas pessoas não sabem, e depois que faz Botox, o alívio é tão grande, mas tão grande, que é inacreditável, né, o resultado, assim, a pessoa... Aí quando a gente explica, que o familiar vai entender, que fala assim, nossa senhora, eu achando que ele estava inventando. Porque a maioria acha isso. Inclusive a gente desconfiava, porque a gente falava assim, mas não é possível, porque a vovó está sentada ali e está de olhinho aberto. Daí você fala com ela, ela começa a piscar. E infelizmente, tadinha, ela não conseguia atravessar uma rua, para sair de casa precisava de acompanhamento, ela falava, eu não consigo, porque se eu for atravessar, meu olho fecha. E ela tinha que abrir com o dedinho assim, ó, ela segurava com o dedinho para abrir e não tinha. E para você ver como é um problema difícil, né? Um diagnóstico difícil. Infelizmente, só fui fazer o diagnóstico dela depois, que ela já tinha ido embora. Que judiação, né? Então aí fica essa dica para vocês a respeito desse tique nervoso, aí, esses problemas que o doutor Augusto falou, que é uma forma também de prestar atenção, né? Porque às vezes eu falo assim, não, isso aí é bobeira, isso aí é para não trabalhar, isso aí é para ficar em casa, isso aí é para ficar deitado. Não tem muitas coisas que acontecem assim, e às vezes a coisa é tão séria que você não imagina. Então vamos prestar atenção. Doutor Augusto, fique à vontade com a sua mensagem final. Gente, é muito bom estar aqui de novo, viu? Eu mandar um abraço pro pessoal que assistiu, que está assistindo, que acompanha a Tamires. Eu gosto muito quando ela me chama aqui, vamos fazer uma matériazinha, vamos de novo, porque eu sinto uma saudade de falar com vocês e sinto uma saudade de falar também com os meus amigos aqui, o Denis e a Tamires. Verdade. É bom demais ver vocês, viu? Então, pessoal de casa, quando vocês quiserem, falem para a Tamires, ela volta aqui, a gente conversa de novo. Verdade. Teu CRM e telefone. Meu CRM é 18987, agora a gente tem que falar o RQE. O RQE, que agora a gente tem o CRM, que é o nosso registro de médico. Sim. E agora a gente tem o RQE, que é o registro de especialista. Então, meu RQE é 14962. Eu tenho que decorar esse número, eu decorei. Então, é importante também a gente dar isso aí, que isso aí é o registro da nossa especialidade junto ao CRM. Para que você tenha certeza de que o médico que está ali falando é especialista na área em que ele está falando, ou que ele está dando entrevista, ou que ele está atendendo. Então, a gente tem CRM e RQE agora. Interessante, doutor, mas que bom. Parabéns, felicidades a você, que Jesus te abençoe. Que Jesus abençoe todos nós. E vocês também, muito bom estar aqui com vocês de novo. Um abraço aí para toda a família, né? Bom, gente, se vocês se identificaram com algum desses problemas que foi falado aqui, esses 3 assuntos importantíssimos, eu entrei na página, achei interessante, mas muitas pessoas não sabem.
Por isso que eu liguei, graças a Deus, sempre ele atende a gente, ele dá um jeitinho. Entre em contato conosco ou com o telefone aqui da clínica, está no rodapé do vídeo. Por favor, façam isso e não deixe aí a pessoa, às vezes, com problema, o vovô, a vovó. Só uma coisa, doutor Augusto, dá em qualquer idade esse tique nervoso? Sim, pode dar em qualquer idade, mas normalmente a partir da 5ª década, depois dos 50 anos. Então, aí preste atenção, gente. Se porventura estiver acontecendo isso, né, com o vovô, com a vovó, com a titia aí está essa informação importante. Eu fico por aqui com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista, especialista em oftalmologia, tá? Então, pode procurar.